E o cara falou, nós brigamos com os maiores impérios do mundo, nós sabemos absorver esse barato. E eles montaram uma estratégia que ninguém esperava. Os caras têm um míssil e ninguém sabe a quantidade de mísseis que eles têm, são em milhares provavelmente, que nenhum sistema de defesa americano consegue parar. É o ponto geopolítico é o pesadelo geopolítico americano. É o fim do padrão dólar. É o fim do padrão dólar. É como se o Nixon tivesse voltado, reencarnado como um mulá iraniano. E falando, eu ferrei o mundo em 71, agora eu vou dar o troco. Eu vou tirar a referência dólar da venda de petróleo. Isso acaba com os Estados Unidos. E essa é a razão porque vários conflitos ocorreram ao longo das décadas aí, na Idade Média. Então, você me perguntou quando é que o troço rompe. Quando é que... A primeira foi a guerra do Iraque. No momento, principalmente a segunda. Não, mas na guerra do... Ah, tá. A segunda. A primeira ainda tá. Não, a primeira estava lá. Uhum. Mas quando tem o ataque, primeiro o ataque, né? O ataque de 9 de setembro é um negócio... 11 de setembro. Não, 9 de setembro. Você tá lendo... Eu troquei, 11 de setembro, A minha cabeça hoje em dia funciona. Infelizmente eu troco as datas. Não, tem problema. Não, mas é 11 de setembro. Eu tinha voado de Boston, tinha dado uma aula em Boston e voei à noite anterior. Caramba! Na Carolina do Norte. Eu passei por cima de Nova York. Você viu pela última vez Aí eu tava dormindo em casa, que eu tinha chegado muito tarde. Me ligam do laboratório. Liga a televisão. Liguei a televisão. Falei, porra, outra desses filmes, né? Meu Deus. A pessoa, né, no telefone, não é filme. Tá acontecendo nesse instante. O segundo avião tinha acabado de entrar. Esse momento, o americano... Bom, fechou a universidade. Você não podia entrar lá. Nós estávamos na Carolina do Norte. Não tinha acontecido nada na Carolina do Norte. Mas esse momento uniu os americanos. Então, ele uniu os americanos, mas os americanos descobriram algo que eles não sabiam. A gente nem sabe quem está por trás do barato, mas eles não sabiam. Nós somos odiados. Tem gente que nos odeia. Eles não tinham a menor noção disso. Tá? Eu contava para os caras, veja, olha aqui o que aconteceu, Guatemala, Brasil, olha a história. Não, imagine, nós salvamos vocês do comunismo, nós levamos a liberdade. Aí acontece isso, pai, aí eles vão para onde? Pro Iraque. Uhum. Não tinha nada a ver com o barato. Vão para o Afeganistão, também não tinha nada a ver com o barato. Né? Hoje nós sabemos, quem criou a Al-Qaeda foi o Serviço de Inteligência americano. Isso. Hoje nós sabemos. O Bin Laden devia ganhar uma grana por baixo lá. Né? Pois bem, eles vão para lá e ficam lá 20 anos. E nesse ínterim, o Bush filho fala, não, tem armas de destruição em massa no Iraque, e a mentira aparece. Meses depois, um tempo depois, fica muito claro. O Colin Powell, lembra? Foi claro. nas Nações Unidas, com fotos das armas do Saddam, e não tinha nada. Nesse instante, na universidade, eu comecei a sentir a fratura. Sabe? Entendi. Eu comecei a sentir as pessoas falar, uou! O 11 de setembro. Olha só. O nosso presidente mente. O chefe, o Colin Powell era um herói, ele era considerado... Sim, né, era da Primeira Guerra. Primeira Guerra, porque ele era o Joint Chief of Staff na época do pai. E ele era um potencial candidato a presidente, né? Acabou a carreira dele. Acabou ali. Acabou a carreira tá? Dele. Mas o que foi mais chocante não foi nem esse fato. Foi, na minha modesta opinião, o americano, o cara do laboratório do lado, vim pra mim e falou, você tinha razão, os caras mentem. Aí eles começa lentamente, né? Um movimento como assim? Os caras ficaram, para pensar, 20 anos no Afeganistão para acontecer o quê? Eles foram lá para tirar o Talibã. O que aconteceu 20 anos depois de bilhões de dólares? O Talibã voltou. Ou seja, como você faz... Voltou mais forte. Mais forte. E mais violento. Né? E mais truculento. Isso não adiantou nada. Só que eles deixaram armamento, deixaram infraestrutura, Então naquele momento eu começo a sentir a fratura. E aí a fratura explode em 2008. Na minha opinião. Porque todos os bancos foram salvos, com exceção de um que era inimigo do Paulson, que era o secretário da Fazenda, que odiava o cara lá da empresa lá que ele deixou falir, que era um inimigo de Wall Street dele. Mas ninguém que perdeu as casas foi salvo. Então os bancos tiveram
o bailout de trilhões. Até hoje ninguém sabe quanto foi. Foram trilhões. O Stiglitz, que é o prêmio Nobel de Economia, né? Que foi economista-chefe do Banco Mundial, um cara conhecidíssimo, ele estima em vários trilhões. Ele não dá o número final. Nesse instante, o americano, na minha vizinhança, eu sempre conto essa história, foi o maior choque. Eu saía com meu cachorro para passear à noite, o número de sinais vende-se numa vizinhança de professores universitários. A casa, os caras tinham perdido, porque eles tinham comprado 2 casas, 3 casas, sim. como investimento, e aí não tinham como pagar. Só que os caras não perderam a casa na praia, a casa na montanha. A casa que morava. A casa que o primária, o Obama não salvou ninguém. Primária, lá. A casa onde você mora. Porque lá não tem esse barato que tem aqui. De que a sua casa primária... Na sua opinião, deveria ter deixado realmente que algumas empresas quebrassem, porque eram empresas que estavam operando só na base da alavancagem? O problema foi que boa parte desse dinheiro que foi usado para salvá-las foi usado para continuar o cassino. Entendeu? Então não houve uma regulamentação, como por exemplo na época da quebra de 29, no New Deal do Roosevelt, onde os caras separaram os bancos de varejo dos bancos de investimento. E regulamentaram. Você não pode usar o dinheiro aqui para... Né? Não houve. Porque nessa época o secretário do Tesouro americano era de Wall Street. Ele salvou os amigos. É que quando o Fed, né, consegue fazer, tomar certas decisões que impactam no governo, o governo muitas vezes não tem como tomar essas decisões para controlar. Se eu não me engano é o Lehman Brothers que foi a grande falência que ocorreu antes da transição pro Obama, né? Porque o Bush ainda estava o filho, e aí o Obama ganha a eleição, entra o moleque lá que depois secretário de Tesouro, que era ex-diretor do Fed de Nova York, mas que era ligado ao Wall Street, né? Então, o que o americano começa a descobrir, que ficou claro agora há pouco, no ano passado, que os dois partidos são quase idênticos. E não tem nenhum partido defendendo o little guy. E não tem nenhum partido defendendo o Little John, que eles falam, né? Um homem da classe média comum, né? E outra coisa, o contraste é tremendo. A geração pós-guerra, né, que foi para a universidade nos anos 50, ou nos anos 60, ou mesmo a geração que a minha geração equivalente nos Estados Unidos dos anos 60, os caras estão se aposentando agora, né? Mas eles tiveram casa, tiveram uma vida muito razoável, e os filhos deles não estão tendo perspectiva nenhuma. O cara sai do college hoje, se os pais não ajudarem, é muito raro os pais ajudarem, o moleque sai com uma dívida de 300, 500 mil dólares. É uma casa. E a inadimplência é gigantesca. É outra bolha. É uma bolha de trilhões de dólares dos empréstimos escolares que, né? Então, aí você põe um doido varrido como presidente da República. Um cara que tem, né, um escândalo, que pode ser o maior escândalo da história da política americana. O Epstein, a lista Epstein. Que aparentemente ele está citado 40 mil vezes na coisa, né? Do que foi solto. Aí ele arranja uma guerrinha, achando que ele vai chegar lá, vai jogar umas 3 bombas e os caras vão afinar. Só que ele tá, como o próprio ministro das Relações Exteriores do Irã falou, nós já brigamos com os mongóis, com o Império Romano. Mais um só, né? Com os árabes, nós já brigamos com Alexandre o Grande, veio aqui, conquistou Persépolis, achou que tinha... Bom, 2 anos depois ele estava morto. Ou 2 anos, imagine, meses depois ele morreu. Ninguém sabe se foi envenenado, foi pra Índia e se ferrou. E o cara falou, o que é os Estados Unidos no frigir da história dos persas? Acabaram de surgir para nós, né? Tem 250 anos. Nós brigamos com os maiores impérios do mundo. Nós sabemos absorver esse barato. E eles montaram uma estratégia que ninguém esperava. Chama-se guerrilha distribuída na era dos mísseis balísticos. Ou seja, eles não têm como bater de frente como os Estados Unidos e Israel. Não tem, eles... Né? Eles sabem disso, né? Eles sabem disso, mas há muito tempo. Só eles fizeram, você falou do Nash, muito provavelmente eles fizeram simulações de game theory no Irã. Provavelmente na mão. Nem precisaram de grandes computadores. Por quê? Você olha para a lista dos caras, tudo bem, não concordo com a visão religiosa dos caras, mas veja lá. O cara que eles mataram.
PhD em filosofia. O cara tinha 3 livros sobre Kant. Outro cara, PhD em, sei lá, relações internacionais e teoria da distensão política. Ou seja, eles não são trouxa. Podem não concordar com a visão de mundo deles, mas eles não são trouxa. E eles chegando no seguinte, quando o Trump deu o ultimato, meu filho, né, conversei com meu filho lá em Nova York, ultimato de 48 horas, primeira coisa do Irã, tudo bem. Você bombardeou as nossas centrais elétricas, que aliás não dá, porque elas são distribuídas pelo país inteiro. Tem mais de 400 usinas e cada uma responde por 1 a 2%, o mínimo. A maior é 2,5%, ou seja, se destruir isso vai levar meses. Não tem problema, a gente vai destruir as usinas de dessalinização. Eu falei aqui já. Você já manjou? Esse é o grande problema Não tem água. Matar a população de sede. Sede, milhões de pessoas. Vai ser a maior crise humanitária da história. Aí, por isso que tem aquela... Mas assim, né, vamos lá, né? Só para lembrar aqui, ó, de tarde aqui a gente mostrou, o Trump falou hoje de tarde. Falou, 5 dias, mudou, não, né? Ele falou agora... que ganhou a guerra. Ganhou a guerra, claro. E tá tudo certo, e estão andando em Teherã como se nada tivesse acontecido e tal. E tem toda essa discussão aí. Mas o... Não ganhou a guerra. Isso não, aqui nós podemos ter certeza absoluta. Aí o lance é esse aí, né? Porque o que o Irã quer fazer é isso, é acabar com a água. Não, se eles forem atingidos, né? Pra forçar os países a em cima do Trump. Sabe o que me lembrou essa declaração do Trump? Não sei se vocês vão lembrar, você é muito jovem, mas lembra do Coutinho em 78, dizendo que nós somos campeão moral da Copa? Ah, sim. O Brasil perdeu a Copa e o técnico da seleção falava o seguinte: fomos campeões morais da Copa. Campeão do povo. Porque o jogo da Argentina com o Peru foi roubado. Ou seja, ele voltou pra cá, tomou um fumo e foi campeão moral da Copa. É o que o Trump tá falando. Porque, veja, os iranianos pensaram multidimensionalmente. Sim. Você fecha o Estreito de Hormuz, o petróleo dispara, a bolsa, ó. E a única coisa que o Trump tem para mostrar no país é que a bolsa estava subindo esse ano, o ano passado, né? Agora ela já foi. Era o que ele falava em todo lugar. Vocês podem reclamar de mim, falar o que diabo, mas a bolsa está subindo. E é quem manda nele. Uhum. Então, se a bolsa ameaça empurrar a bolha do AI para a porta do abismo, que é o que estava acontecendo, e em paralelo os caras estão tendo que vender ouro e prata que nem doido para conseguir ter cash flow, ele não tem como manter a guerra. Ou seja, os iranianos pensaram de uma maneira ampla. Sim. Porque eles não têm a chance de bater de frente. Bater na economia dos países lá que é o petróleo. Isso. As refinarias, os campos e tudo. E tem outra coisa. Ficou feio demais. E o que é mais curioso... Ele tá falando disso aí porque ganhou, né? Não, mas então, eu duvido, primeiro que eu duvido que o Irã realmente parou o projeto nuclear. Não. E duvido que o povo vai engolir um bombardeio a troco de nada, porque não teve troca de... Mas o que eu ia falar agora, regime. aproveitando de colegas aqui, é isso. Será que você acha que o Trump tem o poder de criar essa brainnet aí ou não? Não tem? Não, é isso que é o ponto. Ele tinha criado uma. Entendi. O MAGA é uma brainnet. Sim. Como nos Estados Unidos você não tem o voto não é obrigatório, e a maioria das pessoas até recentemente literalmente não votava, né? Se você tem 36, 35%, você cria uma brainnet 35%, você ganha a eleição. Entendi. E ele fez então, isso. Pra ele precisa disso. Só que quais foram as grandes promessas que ele fez? As 3 grandes promessas. Não vou me meter em guerra fora daqui porque não vale a pena. Ele queria o Prêmio Nobel da Paz, né? Isso. Bom, ele ganhou, né? Da FIFA. Segundo, eu vou acabar com a crise inflacionária dos alimentos. Né? O ovo vai cair. Caiu nada. Você vai no supermercado americano, tomou o maior susto. Você vai lá, porque era outra coisa que era estável. Você ia, né, $200 você comprava a mesma coisa durante anos, né? Anos. Eu não precisava nem lista, era a mesma coisa. Você sabia exatamente quanto que já punha na conta. E não era nem só na mesma cidade, na cidade onde, né? Você ia na Filadélfia, você ia em Nova York. Nova York é mais caro, mas Filadélfia, North Carolina, o supermercado era muito parecido, tá? Pois bem, 2, ele não cumpriu. Terceira, vou fazer os Estados Unidos ser respeitado de novo. Ele virou uma chacota mundial. O país virou uma chacota. Tem meme. Tem memes de tudo que é. De tudo que é jeito. E outra coisa que o americano tá chocado. Isso eu posso garantir pra você. O Irã desenvolveu um míssil hipersônico que não tem defesa.
Passa, né? Ele passa. Ele não tem radar que pegue esse cara. O Irã, que os caras chamam, né? E é o seguinte, você viu? Porta-aviões Gerald Ford, 13 bilhões de dólares, o navio mais caro da história da humanidade. De repente os caras dizem que o navio teve que voltar para os Estados Unidos porque teve um incêndio na lavanderia. Não, e teve o negócio lá, o vazamento do banheiro também. Também, Esse é. aí foi pior. Não, mas pera. Não. Aí tinha ontem eu estava ouvindo um admiral, né, um almirante americano, aposentado, falando, meu, cara, isso aqui não tem o menor cabimento. Primeiro, que num porta-aviões e no submarino tem extintor de incêndio em tudo que é canto. Tá? Então na lavanderia da porra do porta-aviões tinha extintor de tudo que é lugar. Né? Ninguém ia deixar um incêndio de uma lavanderia. Ele até brincou, né? Claro. Ele até brincou. Daqui pra frente a Marinha vai ter que anunciar para todos os marinheiros: tire aquela sujeira que sobra quando você põe o troço para maciar a roupa. Sim, tira a sujeira Tira a sujeirinha da máquina. Vai ter que entrar no manual de treinamento dos marinheiros. Não tem o maior cabimento. Então, ali a história não tá bem contada, entendeu? Ou esses caras tomaram uma bimba, ou eles tomaram um tiro de míssil ou alguma coisa, ou uma hipótese que não é fora de propósito e que falaria a favor da minha hipótese do fim da BrainNet, teve um motim. Teve um motim dos marinheiros, porque eles já estavam há mais de 10 meses no mar, isso é contra a prática lá, os caras tinham que voltar para casa já faz tempo. Começou a ter um negócio dos banheiros entupidos, que eles diziam que os caras estavam jogando camisa... sim, pode ser um motim mesmo. Ele falou, a hipótese de que houve um motim não é descartável, tem que ser investigada. Só que agora, a notícia que saiu hoje de manhã, o porta-aviões vai ficar de 12 a 24 meses sem poder voltar para o mar. Incêndio de lavanderia na maior potência militar do mundo é meio estranho, né? Então, o duro do americano médio é ver que um país que eles consideram, né, irrelevante, o Irã. Tá vendo todo o sistema aí ruindo, né? Na frente deles. Tecnologia. Os caras têm um míssil e ninguém sabe a quantidade de mísseis que eles têm, são em milhares provavelmente, que nenhum sistema de defesa americano consegue parar. Então eles literalmente, essa aqui vai entrar para a história, essa guerra, porque ela é a guerra que demonstra, na minha opinião pelo menos, a obsolescência dos porta-aviões. Porque se você tem um míssil que tem 4.000 quilômetros de alcance, você pode estar no Irã, se o seu porta-aviões estiver no Mediterrâneo, ele te pega. Se estiver no Oceano Índico, próximo ali, ele te pega. Ou seja, os porta-aviões viraram o que eles chamam lá nos Estados Unidos de lame ducks. Ou sitting ducks. É os patos sentados, entendeu? Que você pega porque eles gostam de caçar, né? É que fica fácil de acertar, né? Porque se o míssil vai para a órbita, e ele cai a 15.000 km por hora e ele muda a trajetória dinamicamente, ou seja, o Patriot Missile não tem a menor chance de atingir ele, né? Você pode atingir, e tem outra, né? Eu não vi as notícias do segundo porta-aviões, o Abraham Lincoln. Sumiu do noticiário. Não sei se ele foi para Diego Garcia, se ele foi para a Índia, mas ele saiu do teatro. Saiu mesmo. Ou seja, um país considerado para os americanos como nada, usando a cabeça, pode ter derrotado a maior máquina militar do mundo, né? Também vai ser esse papo aí que vai rolar, cara. Ganhou a guerra ou não ganhou?